O Supremo Tribunal Federal pode suspender a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal? Quais cargos o Supremo pode intervir? Essa não é uma nomeação política? Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão liminar, suspendeu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Nós já havíamos falado sobre esse caso no último vídeo, porque essa era justamente toda a polêmica envolvendo a saída do Sérgio Moro. O Sérgio Moro saiu e publicamente anunciou que estava saindo pela interferência política que estava ocorrendo na Polícia Federal. E essa interferência era justamente a tentativa de tirar um delegado onde não havia nada contra, nada de justificativa técnica para assim fazer, e colocar uma pessoa da confiança do Jair Bolsonaro para comandar a polícia, que, como a gente sabe, pode investigar, inclusive, o próprio presidente da República e a sua família, que é o que vem ocorrendo. Ele, de fato, é da confiança do presidente da República até demais. Ele é um amigo íntimo da família. Então, a grande preocupação que se colocou, especialmente após as denúncias do Sérgio Moro, que ele já argumenta ter farta prova, é de que ele estava colocando lá para que ele fosse interferir nas investigações, abafar, que ele fosse de alguma maneira tentar se proteger. Com base nisso, o ministro do Supremo deferiu uma liminar suspendendo a nomeação. Alegou, inclusive, desvio de finalidade. E muito interessante, olha só como são as ironias do destino. Citou como um grande precedente para essa decisão justamente o caso de Lula. Pois então vamos comentar o caso do Lula, até para ver se ele é semelhante ou não. No meio daquela crise que antecedeu ao impeachment da Dilma, a Dilma, numa cartada, nomeou o ministro Lula. Então, o ex-presidente Lula foi nomeado ministro. Ela justificou que, diante da fragilidade do momento, da maior necessidade de uma articulação política, precisava de uma figura grande como a do ex-presidente da República, que, como se sabe, já havia cumprido 2 mandatos presidenciais com uma excelente aprovação, a maior que a gente tem registro no Brasil. Então seria uma figura para tentar agregar a classe política e evitar um impeachment, trazer a governabilidade, etc. Mas na época vazou uma conversa. E vazando essa conversa se percebeu uma intenção, na verdade, de dar um cargo de ministro para o Lula para que ele tivesse prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, o que poderia, naquele momento, talvez, assim pensava o governo, evitar a prisão do Lula, que já se sabia era iminente. Vamos analisar. Para que cargo que estava sendo nomeado Lula? Cargo de ministro. Cargo de ministro é um cargo político. Vamos lá. Quais são os cargos políticos? São aqueles elegíveis pelo voto. Então nós temos aí o presidente da República, os governadores, os prefeitos, todos do legislativo, os deputados, os senadores, os vereadores, mas também aqueles cargos essenciais aos chefes do executivo, que são os seus braços direitos, que são o quê? Os ministros no governo federal e os secretários nos governos estaduais e municipais. Há toda uma diferença de embasamento técnico-legislativo. Vamos lá, vamos apontar
algumas questões, porque a forma de provimento desses cargos é a forma dos cargos em comissão, mas eles não são, por natureza, exatamente iguais aos cargos de comissão. Por quê? Porque são justamente cargos políticos, onde há, portanto, uma discricionariedade política na sua nomeação, o que inviabiliza o controle do judiciário. Exemplo, nepotismo. Nós temos uma súmula que é clara em proibir o nepotismo nos cargos em comissão. Por quê? A súmula vinculante número 13, ela argumenta que o nepotismo fere os princípios da administração pública, aqueles lá do artigo 37, especialmente a moralidade administrativa e a impessoalidade. Quando você nomeia um parente, você está tentando usar a máquina pública para se favorecer. O Supremo, recentemente, entende que essa súmula vinculante ela não se aplica aos cargos políticos. Eu posso nomear um parente para um cargo de ministro, para um cargo de secretário. Essa mesma liberdade eu não tenho para um cargo em comissão em geral. Também a forma de remuneração deles é por subsídio, não é os vencimentos, como geralmente são os cargos públicos. Ou seja, há toda uma série de questões que apontam para essa diferença. Inclusive, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, ela toda aponta nesse sentido. Quando veio essa nomeação do caso Lula, na época, é importante frisar, a liminar impedindo Lula de ser ministro partiu do ministro Gilmar Mendes, ok? Também ilustrando as voltas que o mundo gosta de dar, né? Apesar de algumas pessoas dizerem que a Terra é plana. Depois dessa decisão, a gente teve um caso muito parecido, aliás, exatamente igual, no governo Temer, com o ministro Moreira Franco. E nessa ocasião, não houve essa interferência. O judiciário entendeu que havia discricionariedade política. Bom, passou-se isso, o caso Lula perdeu o seu objeto, a discussão se tornou completamente irrelevante, ele já estava até preso e tudo mais, mas o Supremo veio a decidir de uma vez a questão no sentido de que então, portanto, não apenas uma decisão individual, mas uma decisão coletiva no sentido de que ele realmente não poderia ter sido ministro. Tá? Bom, dá para se falar em jurisprudência? É complicado. Né? É complicado porque nós temos basicamente um caso, né? Talvez esse do Moreira Franco. Então, você já tem um caso para um lado e um caso para o outro. Jurisprudência, quando há um entendimento solidificado por parte de um tribunal. Não quando eu tenho apenas um julgado aqui ou outro ali. Eu até posso falar que eu tenho um precedente, mas esse precedente ele precisa se encaixar em um todo maior que é a jurisprudência. É bem naquilo que o Dworkin fala, né? A decisão correta é aquela que é baseada na tradição. E a tradição é isso. Né? Por quê? Porque há uma preocupação com a coerência do ordenamento jurídico. Bom, vamos lá. E o cargo de diretor da Polícia Federal? A coisa muda radicalmente de figura, porque nós não estamos falando de um cargo político. Esse, inclusive, é um tema que eu gosto muito, foi o tema da minha dissertação de mestrado, que eu defendi lá em fevereiro de 2011, já faz quase 10 anos, e já havia lá muita jurisprudência a respeito. O Supremo já tem várias jurisprudências, né, interferindo, controlando, fiscalizando essas nomeações. Até porque estaríamos falando de mais de 20 mil cargos só no âmbito do Executivo Federal, onde o presidente poderia fazer o que quisesse. Né? Se a gente estivesse falando de uma total discricionariedade política, a consequência seria essa. Será que a nossa Constituição realmente admite isso? Mais de 20 mil cargos, onde o presidente poderia fazer o que ele quisesse? Não me parece que essa seja uma resposta razoável.
Outra questão que o Supremo já havia estabelecido é a questão técnica. Se um cargo é de uma função estritamente técnica, ele não deve ser um cargo em comissão. Exemplo, eu crio lá um cargo, diretor do departamento médico, e eu vejo lá nas atribuições, o sujeito está fazendo o que na prática? Está dando remédio, está consultando, está fazendo tratamento. Ou seja, está sendo médico. Se eu fizer isso, eu fiz o quê? Eu burlei a regra do concurso público para fazer uma contratação de um cargo de confiança. Então o Supremo já havia intervido desde essa época nas nomeações para cargo em comissão. E nesse caso em específico, então? Bom, o que a gente tem até aqui, por enquanto, é só a palavra do Sérgio Moro. Para a gente falar no chamado desvio de finalidade lá da lei da ação popular e tudo mais, bom, eu tenho que ter uma prova disso. Eu não posso simplesmente alegar. A alegação é de fato de que o Bolsonaro quer esta nomeação para interferir nas investigações da Polícia Federal. A acusação é gravíssima e precisa ser apurada. Por outro lado, se vê que essa pessoa preencheria, em tese, os requisitos para ocupar esse cargo, né? Ou seja, é um delegado, tem ali uma carreira, não é uma carreira brilhante, é verdade, teriam pessoas melhores, mas nós ainda estamos falando de um cargo onde há uma certa discricionariedade para a nomeação, muito embora ela não seja total. Bom, os comentários do vídeo de hoje são esses, mais perguntas do que respostas. Vamos aguardar os próximos dias, ver se essa decisão vai se confirmar. Até o momento, o governo havia desistido da nomeação, inclusive revogou a nomeação, mas o presidente da República está pressionando o advogado-geral da União para que recorra da decisão do Supremo, provocando uma decisão de colegiado por parte do Supremo. Também foram feitos ataques do presidente da República a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente afirmou que com certeza essa pessoa vai sim ser nomeada como diretor-geral da polícia. O que ele quis dizer com isso? Ele não vai cumprir a decisão do Supremo? Ele argumenta que quer cumprir a Constituição e que a Constituição não o proíbe de nomear esse cargo. O problema é que, como a gente sabe, pelo menos desde Kelsen dá para dizer que a gente sabe muito bem, a última palavra ela é do Supremo Tribunal Federal. Ele que diz o que a Constituição quer dizer. Na prática, é exatamente isso. E há um dever de cumprir as leis e ordens judiciais. A Constituição e a Lei dos Crimes de Responsabilidade estabelece claramente a hipótese de impeachment em caso de descumprimento de decisão judicial. Então está armada uma verdadeira armadilha para o presidente Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Se inscreva no canal, faça comentários, sugestões, críticas. Um abraço.